Sexualidade, né? Sexualidade é um assunto que sempre rende bastante interesse, né? Sempre é um assunto em pauta porque a gente vive numa sociedade profundamente sexualizada, né? Onde o sexo virou o motivo e a mola propulsora de praticamente tudo que é feito e consumido, né? Não sei se isso é nosso mesmo, ou se sempre foi assim, mas parece que está cada vez de uma maneira mais liberal a questão da sexualidade presente em todos os aspectos da nossa sociedade, né? E aí, Rodrigão, se o pessoal que está chegando hoje talvez não conheça, você, além de vários outros exercícios e talentos, também é pastor e trabalha com juventude. Por que é tão difícil falar de sexo e mesmo todo mundo sabendo que todo mundo gosta e que todo mundo, de alguma forma, se relaciona com esse assunto, por que na hora da gente parar e conversar sobre isso, rola um constrangimento? Assim, por que a gente não consegue ainda de tratar de forma natural um assunto que está em pauta em absolutamente todos os momentos da nossa vida social? Eu acho que assim, é difícil da gente, é um tabu ainda para o meio religioso, né? No meio religioso isso é difícil de ser tratado. Talvez assim, se você, por exemplo, pegar lá fora, né, fora do meio religioso, por exemplo, você não tem nenhuma, eu não vejo que, pelo menos não há nenhuma dificuldade, né? Tá escrachado já. As pessoas falam disso como se fala de que vou ali beber água, vou ali transar com alguém. Então, assim, não é um tabu lá fora, é um tabu dentro do mundo da religião. Eu acredito que a religião, de uma certa forma geral, né, transformou desde o início o sexo, né, o ato sexual em algo sujo, em algo pecaminoso. Por causa, tem toda uma teologia em torno do pecado original, que seria essa questão do sexo, quando isso já foi deflagrado faz muito tempo, que não tem nada a ver com sexo, o pecado original, não tem nada a ver com isso. E por conta disso, a religião criou em torno do sexo algo profano, né? Até, se você perceber a história da religião, das religiões pagãs, por exemplo, você vai ver que o ato sexual era um ritual, né? Era um ritual dentro das religiões pagãs, era um ritual adorado, que usavam até prostitutas para fazer, e por conta disso foi se criando esse muro, e acabou que o sexo se transformou nessa coisa, de certa forma, com olhos diabólicos, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? O sexo foi criado por Deus, ele é bênção e ele tem, né? Ele tem o seu super lado bom da coisa. Aliás, o lado do sexo bom é o melhor lado, quando você consegue desfrutar ele de maneira plena, né? E se a gente conseguir observar isso, a gente consegue dialogar dentro da religião de forma sadia e aberta, clara, e com certeza a gente vai ter frutos muito, muito bons, até com a molecada que precisa saber disso, né? Muita gente vai aprender sobre isso fora, né? Vai aprender na escola, vai aprender na música, como a gente vai falar hoje também, vai aprender no que os amigos estão falando, vai aprender com pornografia. Aliás, o primeiro contato dos meninos, né? Hoje em dia, o público feminino cresce muito no consumo de pornografia, mas os meninos sempre foram os pioneiros nesse lance, né? Vão aprender com a pornografia sobre sexo. Então, assim, você vai criando mini monstros, né, para a sociedade. E aí a gente vai desconfigurando o caráter belo do sexo, né? O caráter que é o caráter que a gente deveria valorizar, essa questão sexual. Eu acho que também tem o lado assim, a gente tem a ânsia, a gente tem o desejo sempre de ter a nossa vida facilitada em um conjunto de regras assim, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é. E a gente exercita pouco a autonomia de pensar criticamente sobre os assuntos. E aí eu acho que nessa ânsia, nesse desejo de proteger as pessoas de algo que não deveria ser necessário proteger, assim, sexo faz parte da vida humana e a gente precisa, né? O Lucas não, porque o Lucas é solteiro, mas quem é casado gosta, pratica constantemente. Depois o Lucas pode falar um pouco sobre isso, sobre ser solteiro e sobre sexo. Aí você fala assim, o sexo é pecado, o sexo é sujo, não pode. E na nossa geração, eu acho que nunca foi assim, né, velho? O não pode é sempre na pessoa social, assim, na pessoa física, ele sempre aconteceu por debaixo dos panos mesmo, assim.
Mas o que eu acho que quando a gente sempre tem algum tipo de regra bíblica, né, o que acaba se transformando em alguma legislação religiosa, como esse, não pode transar antes do casamento. Quando é só uma regra de pode ou não pode, a gente acaba deixando de refletir sobre as consequências de não seguir esse tipo de regra que Deus instituiu. Deus não é um cara sádico, não é um cara imbecil a ponto de ficar colocando regras porque ele acha que tem que ser assim. Se não, tudo tem um motivo pelas regras que ele institui pra gente. E na sexualidade também. Você já tá pronto pro papo, Lucas? Quer dar seu boa noite? Quer dar o seu oi? Você tá vindo da onde, cara? Você tá vindo do freezer? Ele veio fantasiado de camisinha, meu, já no tom de... Não sei que camisinha que o Rodrigo tá usando, velho. De moletom, camisinha de moletom. Tá frio, eu não uso camisinha, eu sou casado. É que no frio o meu fica pequenininho, aí você põe moletom. Então. Não, pera aí. Boa noite, galera. Eu perguntei. Qual que você acha? Não, o cara tá ansioso, velho. Tá ansioso, o cara falando de sexo, adolescente, voltando da faculdade. Ó, por que você acha que... Puta, vocês falaram tanta besteira que eu até esqueci o que eu ia perguntar. Não, a gente tava falando do Deus institui alguns tipos de regras, né? Que a gente não pode encarar como regra de pode ou não pode, que existe um motivo. Qual que você acha que é uma das consequências de a gente não respeitar o tipo de relacionamento que Deus instituiu para onde acontecer o sexo, ou da forma como ele devia acontecer, e a gente viver nessa liberdade sexual que a gente acha que é normal hoje em dia? Quais que são as consequências que você acha que pode acontecer na nossa cabeça, na nossa sociedade, na nossa vida? O que você percebe enquanto ser pensante homo sapiens? Sapiens. Então, gente, boa noite. O assunto hoje é um assunto que todo mundo gosta de falar, mas todo mundo tem vergonha de falar. E a gente não tem vergonha. Quer dizer, o Rodrigo Hernani não tem. Então, Nani, eu acho o seguinte, cara. A gente, quando nasce, a gente nasce com uma ligação muito forte com os nossos pais e com a nossa família. Você tá começando no nascimento, eu espero que você não chegue até aí os 22 anos que você tá, velho. Não. Vai, quando a gente nasce com essa ligação familiar. Eu sou da minha mãe e minha mãe é minha, eu sou dela, a gente nasce com cordão umbilical, isso é cortado. No passar dos anos, a ideia é que isso vá se separando e vá se cortando cada vez mais, mas não para eu ficar sozinho no mundo, mas para que eu finalmente encontre alguém a quem eu devo me unir, que não é minha mãe. Sair da minha mãe, sair do berço familiar e me encontro com alguém. E nisso, a gente se encontra com alguém, decide passar o restante da vida com as pessoas e se torna uma só carne com ela. Quando a relação sexual ela entra antes do casamento, ela quebra esse ciclo familiar, que é você se desligar da tua família e se ligar a uma outra pessoa, se ligar a uma outra família. Ele liga um ciclo antes de quebrar o outro. Então, o que acontece? Por exemplo, imagina que eu tenho relação sexual com a minha namorada, e aí eu chego na casa dela um dia, num domingo, e aí o pai dela tá pé da vida com ela. E aí ele começa a brigar, começa a gritar com ela, ele vai lá e dá, sei lá, uma chinelada nela, sei lá, tem 20 anos de idade, mas, pô, o pai dela perdeu a cabeça e deu uma chinelada nela. E eu penso na minha cabeça, por vezes sem querer, como que esse cara tá batendo na minha mulher? Mas ela não é minha mulher ainda, teoricamente, ela é filha dele. Então a gente começa a quebrar esses ciclos e a gente começa a tomar como mulher nossa aquilo que não é, aquilo que ainda é filha do outro. E uma coisa que o Rodrigo, inclusive, me ensinou é que a gente precisa sempre aumentar o nível de intimidade na mesma proporção que aumenta o nível de compromisso. Então, quando eu aumento o nível de intimidade sem aumentar o compromisso, ou quando eu aumento também o nível de compromisso, que é a questão de, por exemplo, imagina você está casado e não faz sexo. É uma coisa que isso foi o Rodrigo que me ensinou. Por exemplo, o Rodrigo está casado e não... Eu vou chamar minha esposa aqui, hein, mano. Eu vou chamar minha esposa aqui, hein. Mas isso é vai intervenções feministas aqui. A questão médica, pula. O Alexandre Robles, ele me ensinou também uma coisa que a igreja sempre disse para os jovens que não pode fazer sexo antes de casar. Mas parece que esqueceu de avisar que tem que fazer depois que casa. E aí o povo fica meio bobo, meio perdido.
meio sem saber o que fazer, e um monte de casamento está frustrado por causa disso. Eu acho que essa é a principal ocorrência, esse lance de você considerar a tua namorada mulher tua. Ela não é mulher tua, ela ainda é filha de outro cara, ela é filha de uma outra moça. E quando ela tiver as crises emocionais dela, as crises financeiras dela, provavelmente ela procura o pai ou a mãe dela, não você. Então você não é o homem da vida dela ainda. Eu acho que esse é o principal negócio que fica ligado na nossa cabeça. Esse pensamento não é meio retrógrado, Rodrigo? Do que? Qual Ah, pensamento? vamos fazer o papel do advogado do diabo, né? Esperando que o pessoal participe aqui. A gente tá falando do costume cristão. Ah, tá, entendi. De sexo dentro do casamento, que não é mais uma realidade social, às vezes nem dentro da igreja, mas né? A gente a gente tem uma máscara. A gente não é santo, né? A gente não. Então, A gente nem se ilude. Não é meio retrógrado numa sociedade, hoje em dia, a relação sexual tem essa mesma relevância que ela já teve? Então, quando é consensual, um usando o outro para ter prazer, e é uma coisa bacana assim que vai acontecendo, não é meio retrógrado achar que isso tem algum tipo de influência, além de um relacionamento que é prazeroso? Então, cara, eu assim, primeiro concordo plenamente com o que o Lucas falou, né, nesse sentido, e não acho retrógrado, assim. Eu acho que, assim, lógico, a nossa fé, ela influencia muito na nossa cultura, né, a fé também é cultura, então a gente tem costumes e tem princípios que vão rodear a nossa fé, e a gente vai entender. Lógico que quando a gente começa a ver como está a sociedade hoje, e a gente vê o que a nossa fé diz sobre algumas consequências do sexo, por exemplo, a gente tem um fardo aí, um desafio aí muito grande, que é você namorar não sei quantos anos com uma menina, se você começar a namorar cedo, e não fazer sexo com ela, né, só depois do casamento, né? Isso é difícil, lógico que é difícil. Por isso que a gente tem que tomar alguns certos cuidados. Agora, sobre isso dentro do nosso ambiente de fé, né, dentro do ambiente da religião que a gente entende. Agora, como que eu transporto isso para alguém que nessa situação, como você falou, Hernani, sexo consensual, tal. Eu sempre penso que, assim, aquela sua primeira frase hoje, Deus, ele não é um cara que cria regras ou que faz manuais para a gente poder seguir porque ele acha que tem que ser assim, porque ele quer colaborar com o mecanismo da religião do que pode e o que não pode. Ele diz pra gente o que deve ser feito, orienta a gente por causa de consequências que ele, conhecendo a sua criação, sabe que pode gerar, né? Tem um filme muito legal, um filme que não é crente, né, que eu vi faz pouco tempo, é bem bobinho, assim, é com o Justin Timberlake e com uma outra menina que eu não sei o nome, a atriz, chama Amizade Colorida, o título em português. E é justamente sobre um casal que eles são muito amigos, ficam muito amigos, se tornam melhores amigos, e os dois sentem falta de sexo. E eles falam assim, a gente é amigo, a gente não tá querendo cobrar nada um do outro, a gente não tem relação fixa com o outro, então a gente pode transar sem ter cobrado nada um do outro, só pra gente satisfazer a nossa vontade. E é legal que o próprio filme, que não tem compromisso nenhum com fé nem com religião, mostra que o sexo ele traz um envolvimento maior. E que cedo ou tarde esse lance de você querer combinar que não vai rolar, é só satisfação, vai cair por terra, porque o sexo vai produzir um certo compromisso um com o outro. Depende em qual contexto, né, velho? Você vai numa suruba, você nem sabe com quem. Mas aí a suruba já traz outros problemas, que aí eu tô falando uma coisa mais bonitinha, né? Se você quiser pegar na suruba, você vai trazer outro tipo de contexto. É doença sexualmente transmissível, é a falta de compromisso que o Lucão falou, você não tem compromisso com aquilo, então se alguém transmitir uma doença ali no meio, numa orgia, numa alguma coisa, ninguém tem compromisso com isso, passei, não sei quem fui, se alguém engravidou também já era. Aí começa outros tipos de problemas maiores, né? Eu tô falando sobre, assim, o que você falou aí do exemplo do consensual, né? Quando abre os dois lados e... É consensual, é todo mundo consentindo ali com o que tá acontecendo. Não, pô, mas eu tô dizendo assim, consensual no sentido assim, de relacionamento, não num outro nível. Se a gente for para outro nível... Aí é muito baixo, né? Estamos um nível acima ainda. Não, a gente porque assim, se você for para o nível da suruba, você vai perder, aí você cai todos os padrões de princípio de tudo, de respeito, entendeu? Para mim, eu não consigo, aí
Aí, se o cara quiser entender que existe respeito no nosso uso, mas eu não consigo entender. Eu não consigo ver respeito nenhum nisso aí. Eu consigo ver assim. Eu consigo ver assim, uma prática hedonista, é o prazer a qualquer custo, vou fazer o que eu quero e dane-se o outro. Eu não estou preocupado com o outro. Então você perde a questão pura do sexo, da relação que é você dar prazer ao outro e sentir prazer e ser amado e amar também. Isso não é careta. Isso não é retrógrado. Isso é se preocupar mais com o outro do que si mesmo, entendeu? Isso é você entender que o sexo não é só a penetração, não é só o ato físico, né? Ele envolve duas almas, ele envolve duas pessoas, dois seres com emoções e tal. E isso gera consequências para a vida de cada um, né? É lógico, a gente pode... Eu conheço várias exceções da regra de que caras que transaram antes do casamento tiveram casamentos bem-sucedidos, pessoas que não transaram e se guardaram e tiveram casamentos arruinados, porque não é o sexo que vai fazer isso dar certo ou não, mas a consciência, né, de ser um do outro, entendeu? É isso que traz. O sexo ele não pode ser a pedra fundamental, mas ele sempre lembrar que ele foi feito para um momento único que Deus separou por causa das consequências que ele pode trazer um para o outro, porque é o tipo de relação mais profunda que há entre um homem e uma mulher, né? É o tipo de relação mais profunda que existe. E essa relação profunda, ela tem o seu devido lugar, o seu devido momento.